A serigrafia é um dos mais antigos métodos de impressão. Ela começou artesanalmente, mas até hoje pode ser trabalhada da mesma forma, embora haja no mercado máquinas para todas as escalas de produção. O que é serigrafia? O que é silkscreen? A serigrafia, também chamada de silkscreen, é o processo que utiliza uma matriz de tecido para reproduzir uma imagem. Daí o nome seda tela, da tradução de silkscreen. É nesta tela de seda onde são gravadas as imagens, para que depois possam ser reproduzidas. Nossa matriz é uma moldura revestida com tecido especial, preparado com tratamento químico. Quando pronta, a tinta é pressionada contra a matriz até que atravesse o tecido pelos espaços livres e imprima a camisa, a caneta, a régua e até placas de computador. A diferença entre serigrafia e outros processos é que a serigrafia é o processo de impressão mais simples de todos. Envolve os menores custos de implantação, sendo o único que pode imprimir sobre qualquer formato e em qualquer material. Imprime sobre superfícies planas ou curvas, sobre objetos côncavos e convexos, objetos planos ou em relevo. Mesmo com máquinas projetadas para realizar milhares de impressões por hora, o mercado de serigrafia não depende exclusivamente de grandes impressoras, nem de vultosos capitais. O silkscreen pode ser feito artesanalmente e com poucos investimentos. Muitos trabalhos em serigrafia são feitos manualmente e realizados em pequenas áreas dentro da própria residência, utilizando equipamentos de baixo custo. Independente do investimento em máquinas e equipamentos, qualquer pessoa pode montar uma estamparia e começar a produzir uma infinidade de itens. O mercado não só está aberto a esse tipo de iniciativa, como tem se mostrado receptivo. O leque de itens que pode ser produzido numa estamparia é grande. Da impressão de brindes como bonés, peças plásticas as mais variadas possíveis, canetas, cartazes, peças de vestuário como jogos de toalha, camisetas. Em quase tudo que é produzido hoje em dia, há aplicação de silkscreen. E a cada dia surgem novas necessidades. Esta quantidade de utilizações abre novos mercados e pode transformar a estamparia numa alternativa para aumentar a economia familiar, fazendo da serigrafia uma segunda fonte de renda. O que começa por hobby acaba se transformando em importante receita para o orçamento doméstico. O videocurso apresenta passo a passo uma estamparia direcionada à impressão de camisas. Do pedido do cliente à impressão, abordando a arte final, a confecção de matrizes, emulsão e revelação de telas. Mostraremos todo o processo de serigrafia. A serigrafia é extremamente minuciosa e requer cuidados e concentração. O erro em uma etapa compromete as fases seguintes e acaba refletindo na qualidade final do trabalho. A produção tem início a partir da aprovação do orçamento pelo cliente. É quando começa a primeira etapa do processo, a preparação da arte final. A arte final tanto pode ser trazida pelo cliente como elaborada pela própria estamparia. É preciso analisar bem a figura a ser reproduzida, porque a arte final tem que ser uma cópia do original que se deseja reproduzir. Para que a imagem seja gravada numa tela de silkscreen, antes é preciso gerar uma transparência, uma espécie de máscara. Esta máscara é que vai deixar na matriz as áreas livres por onde a tinta deve passar e formar a imagem que se deseja reproduzir. São 3 os processos para gerar uma transparência. O primeiro é o sistema fotográfico, que produz o chamado fotolito, um filme transparente de alto contraste. O outro é o sistema laser, que produz o chamado laser film. E o terceiro é feito à mão, com caneta nanquim e papel vegetal. Caso a figura não necessite de muita definição, pode-se decompor as cores utilizando o papel vegetal e a caneta nanquim. O papel indicado para trabalhos em nanquim deve ter a espessura mínima de 90 gramas. Como o nanquim é uma tinta líquida, se o papel tiver uma gramatura mais fina, pode ficar enrugado quando molhado pela tinta,
e encolher quando a tinta secar. Na arte final, a imagem precisa ficar muito bem preenchida, que cada transparência precisa ter o nome de sua respectiva cor anotado, para depois facilitar sua localização. Com tinta de boa qualidade não será preciso se preocupar com o escurecimento da imagem, pois o nanquim propicia uma cobertura satisfatória, deixando a figura bem preenchida. É necessário também fazer uma tela específica para cada cor a ser impressa, à exceção da quadricromia, que faz a separação sempre em 4 cores, que são preto, magenta, ciano e amarelo. Decomposição de cores significa uma separação de cores. Cada parte da figura que corresponde a uma cor deve ficar separada das outras. Isso é necessário porque a impressão é realizada por etapas e as cores são impressas uma de cada vez. Se a figura a ser impressa é a logomarca de uma empresa e esta possuir 5 cores, então será necessário produzir uma matriz para cada cor e uma arte final para cada uma das 5 cores. O registro da estampa é outra medida fundamental na etapa da arte final. Este registro, ou marca de registro, é representado por 2 cruzes inseridas na mesma posição em todas as artes finais, em cada uma das cores. O registro tem a função de marcar a posição da estampa, evitando que uma ou mais cores fiquem descasadas em relação às demais. A utilização do computador para a produção da arte final torna o produto mais confiável e agiliza bastante essa etapa.